Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, né? A mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre pods, né? Pods em Kubernetes e por ali fora. Eu, nos últimos vídeos, tenho trago conceitos de Docker, ou de como dockerizar aplicações. Tenho trago conceitos de GitHub Actions, pipeline de CI completa. Porém, eu tenho trago coisas que eu tenho construído no back e acabam por ser bem complexas. E eu tenho recebido mensagens pedindo para encurtar aquilo que é a complexidade das informações ou das coisas que eu tenho feito. Então, eu estou na fase em que estou a meter a mão na massa no Kubernetes, que é o que eu realmente queria fazer há um bom tempo. E eu comecei a criar os manifestos e tudo mais para posteriormente apresentar algo com Argo CD aqui para vocês. Mas nesse vídeo eu decidi criar o pod definition, explicar para vocês o que seria pod, o conceito generalizado ou global daquilo que é o Kubernetes e apresentar para vocês um manifesto, né, com a definição de pod, com as configurações mínimas ou as requisições mínimas para botar um pod a rodar usando o Nginx. Eu vou começar por explicar agora o que é pod. E lembrar que esse é um vídeo sem roteiro e com edições bem simples e rápidas. Eu quero é mais trazer algo assim conversacional para vocês. E a ideia é entregar aqui algo que dê para seguir e entender com facilidade. Bem, estou aqui com a minha tela aberta e podemos ver aqui uma imagem, né? Uma imagem de um pod e uma caixa que pode ser considerada um container. Então tem aqui informações ligeiras e acho que essas são informações que são necessárias para vocês entenderem e outras coisas eu vou estar aqui a esboçar. Bem, o que seria pod? Pod por si só. Pod é a menor unidade que o Kubernetes consegue criar, gerenciar e apagar no cluster. Boa. Se você está nesse vídeo, eu aposto que você já tem a noção sobre Docker, já tem a noção sobre containers e talvez tenha noção sobre Kubernetes. Bem, Kubernetes por si só é uma plataforma com alta portabilidade, extensibilidade, dá para estender para vários ambientes, é portável porque tu podes retirar de um ambiente para o outro e que auxilia na questão de gerenciar cargas de trabalho containerizadas, as tuas aplicações que estão dentro de containers. Por isso que eu disse que você já possivelmente saiba o que é container. Cargas de trabalhos containerizadas, usando configurações declarativas e automação. Bem, ele automatiza todo o processo de ter as suas aplicações containerizadas a funcionar, mantê-las vivas, monitorar se caiu, se a aplicação caiu em si e recuperar ou fazer restart automático da mesma. E aí entra o conceito de pod. Pod é a menor unidade que o Kubernetes consegue criar, gerenciar e apagar no cluster. Mas o que é essa menor unidade, Matheus? A resposta é simples. Menor unidade é que pod, o Kubernetes em si não vê container. O Kubernetes vê pod. Pod é a última abstração, a última camada de abstração em que o Kubernetes consegue visualizar as informações, criar, gerenciar e apagar. Então, é a última e a primeira unidade a nível da camada de abstração que o Kubernetes consegue visualizar. O Kubernetes não visualiza container. O que quer dizer isso? Se você ver aqui na imagem, eu tenho aqui uma caixa, pode ser dizer que seria um container, e ela está dentro de um pod. Se tu quiseres o pod, se tu quiseres o pod do Nginx, um container Nginx, né, a rodar, um container Nginx, tu terias que ter um pod, porque o Kubernetes não vê, container vê pod. Então, se tu pedires, eu quero um container a rodar com a imagem do Nginx, então tu terias essa Nginx dentro de um pod. Daí que o pod é a menor unidade que o Kubernetes consegue criar, gerenciar e apagar no cluster. Para todo container que for criado, o container está dentro de um pod e o Kubernetes gerencia isso. Esse é o conceito por detrás. Agora, voltando aqui naquilo que é a sequência, vamos olhar aqui ou pensar o seguinte,
que container é o pacote da tua aplicação, né? O pacote da tua aplicação, fruto da imagem que está num registry, pode ser no Docker Hub, na Amazon, né? Que é a AWS, a Azure e por ali fora. E tu tens a imagem pronta, empacotada com as informações necessárias da aplicação, que tu queres rodar uma instância da mesma. Então, o Nginx, o container é uma instância daquela tua imagem, então que te possibilita acessar as informações da aplicação. O que seria o pod? O pod é a camada que encapsula ou envolve esses containers, né? Se tu tiveres um Nginx, se tu tiveres um Postgres, que seria o banco de dados. Se tu tiveres um, um container deste, e quiseres agrupá-los de certo modo, seria um pod. Isso nós chamaríamos de pod, né? Chamaríamos de pod aqui. Chamaríamos de pod dentro do Kubernetes. Então é isso. Mas agora você vai perguntar, tá, Matheus, mas isso com um Docker Run, com um Docker Compose ou Docker Swarm, eu posso rodar isso, posso botar a funcionar? Sim, tu podes, mas a ideia por detrás é a seguinte: o pod por si só é burro. O pod por si só é burro, ele não resolve assim problemas complexos, se pode assim dizer. Resolve problemas que são complexos, porque você pode rodar um Docker Run, Docker Compose, um Docker Swarm para encurtar os teus processos. Mas em situações em que tu tens alta escala de microserviços e uma infraestrutura que demanda evolução constante, usar o Kubernetes seria maravilhoso, será maravilhoso para você. Por quê? Porque o Kubernetes ele trabalha propriamente na questão de restarts automáticos, health checks, manter os pods, monitorar e manter os pods vivos, de modos a que você tenha resiliência, escalabilidade e monitoramento contínuo. O que quer dizer isso? O pod por si só é burro porque quando ele morre, ele morre. Quando ele morre, morre tudo. Ele é efêmero. Qualquer container dentro, imagina esse Nginx, esse Postgres, dentro do pod a funcionar, compartilha rede, compartilha storage, que seriam os volumes, compartilha o ciclo de vida. Quer dizer que se esse pod morrer, que seria mais ou menos este aqui, morrer, o Nginx e o Postgres perdem tudo, ele é efêmero. E para este tipo de casos existem recursos acima dentro do Kubernetes, que seriam por ali Deployment Service, stateful Set, Replica Sets e conceitos acima para manter a aplicação a funcionar em tempo integral. Este é o conceito principal, este é o conceito inicial. Então, pod é isto. E aí vem a grande questão, mas Mateus, qual é a diferença entre pod e deployment? Pod e deployment. Pod deployment. Pod é isso que eu disse, é a camada que envolve, ou recurso que envolve containers que tu queres rodar, por exemplo, Nginx e o Postgres, e ele é burro, ou seja, efêmero, quando morre perde tudo. O deployment é o que gerencia, é o cara que diz, tá bom, estás a funcionar? Pergunta, estás a funcionar? Sim, estou a funcionar. Estás a funcionar? Está fixe, continua a funcionar. Se caíste, se o pod cai, ele recebe a informação que o pod caiu de um agente, isso depois são questões de componentes a nível do Kubernetes, nós podemos falar mais a fundo em outros vídeos. E ele pergunta, caíste? Recebe a informação de que caiu e ele faz o restart para inicializar um outro pod em substituição daquele que morreu. Então, tu nunca perdes a tua aplicação. Pode até ter um tempo de delay em si, aparece todo o processo de inicialização novamente, mas a tua aplicação continua a funcionar, então aí questão de confiabilidade e a escalabilidade. Então essa é a grande diferença. O pod em si é a menor unidade e ele é efêmero, que se morrer, morreu. O deployment gerencia isso tudo com questões de avanços de versões e regressão de versões. Tu podes lançar versões e ainda regredir para versões anteriores se a versão que tu lançares não funcionar. Bom, eu passei aqui já um conceito bem generalizado e acredito que seja compreendido, né? Foi compreendido sobre pod, sobre deployment e até Kubernetes e até containers, né? Então vamos para a prática para não enrolar aqui tanto e vos deixar aborrecidos, né? Vindo aqui
no VS Code. Vindo aqui no VS Code, eu tenho aqui o meu diretório K8S Manifest. Se vocês vão encontrar no GitHub, ou mesmo se não encontrar no GitHub, isso é bem explícito, vai estar bem explícito aqui as configurações que vamos fazer juntos, então vocês vão poder compreender. Eu vou criar aqui um YAML pod definition.yaml. Bem, essa aqui é a configuração declarativa. Existem dois tipos de configurações, seriam ou comandos, né? Seriam configuração declarativa e configuração imperativa. A configuração imperativa diz taxativamente como chegar até, por exemplo, se vermos aqui, imagine que tu queres sair deste ponto para este ponto, né? Este ponto aqui, e tu tens que passar neste ponto e tu tens que passar neste ponto. Até aí tudo bem. A configuração imperativa, ela diz, para chegar neste ponto tu tens que passar neste, depois passas neste e passas neste. Direciona taxativamente como chegar ao destino. Agora, a configuração declarativa, ela apenas diz: eu quero que tu saias deste para este e não te ensina como chegar lá. Então, as tecnologias por detrás, as configurações por detrás, os recursos vão conseguir chegar sem ter uma informação taxativa. Então, a declarativa seria mais ou menos assim, mesmo não sabendo, poderia ter esta via e chegar. Eu poderia ter esta via por aqui e chegar. Eu poderia ter esta via, vir para aqui e pular para aqui. Então, essa é a declarativa. Usar inúmeras vias, mas tu não saberes existir uma abstração por detrás. Voltando aqui, agora estou a configurar a declarativa, que é a que realmente interessa. As outras, posso deixar os comandos lá no repositório para tal. A declarativa. Como é um pod definition? As configurações mínimas para tal, vou estar aqui a explicar. A primeira seria o API version. O API version. O que seria a API version? Tudo por detrás do Kubernetes seriam pods e tudo mais. São conceitos de API. APIs. Posso também criar um vídeo no futuro sobre APIs, mas são conceitos de APIs. O que quer dizer isso? Estes recursos são recursos que se comunicam via requisições JSON. Então, se eu der aqui um kubectl API Resources, nós podemos ver aqui juntos todos os recursos que vêm pré-instalados, né? Todos os recursos, a versão da API, o kind e tal. Quer dizer que eu posso me comunicar com os controllers, que seriam deployments e tudo mais, via CRUD, né, via terminal, usando um CRUD, uma requisição em específica. Bem, para atingir o próprio backend, são conceitos até de programação e tudo mais. Agora, voltando ao conceito, API version, nós estamos aqui de olho no pod, nós queremos criar um pod. Então, nós temos aqui a version, que seria a versão 1, né, V1. Depois da API version, a versão da API, nós temos o kind. O que seria o kind? O kind aqui, temos aqui o nosso tipo, seria pod, porque é o pod que nós queremos criar. Pod, bonito. Até ali tudo bem. Agora, você pode ver aqui namespace quer dizer que o recurso é a nível do namespace, e quando é false quer dizer que o recurso é global, né, a nível do cluster. Avançando, aqui são short names para poder receber informações bem mais rápidas do que ter que digitar todos os comandos por completo. Depois, metadata. Metadata são informações como o nome do pod, como as labels, que também vou explicar aqui rapidamente que são labels e por ali fora. Então, nós temos aqui, podemos meter aqui o nome do pod, que pode ser pod nginx ou nginx por si só. Labels, bonito, labels. Eu posso colocar aqui uma label tier nginx, se pode assim dizer. O que seria labels? Seria labels? As pessoas podem perguntar, Matheus, o que seria labels?
vou explicar aqui labels para vocês da melhor maneira possível. Bom, imagine que eu tenha um pod aqui, tenha um pod, e eu tenha também um pod aqui. E este pod desconhece inteiramente este desconhece inteiramente este. E eu quero que este pod aqui, que é laranja, acho que é laranja isso, se comunique com um pod verde. Como é que seria? Beleza, existe um conceito sobre service. Service, service é o que a gente utiliza para possibilita a gente fazer, quando um serviço é atribuído a um pod, possibilita a comunicação entre os pods ou os recursos a nível de DNS. Usa-se um DNS específico para se comunicar, porque por padrão os pods têm um IP e o IP pode alterar constantemente, né? Caso o pod morra. Bom, então nós temos aqui um que esse seria um service, um SVC, um service, né? Então, como é que esse service sabe que eu tenho que me conectar com esse pod ou com este pod? Né? Como é que ele sabe que o pod verde é o correto, né? Como é que ele sabe que este é o pod correto? Para tal, tem que ter uma maneira de identificar cada pod, porque tudo é pod, todo recurso criado com kind pod é pod, mas não tem algo que lhes diferencia, mesmo tendo containers inside ou dentro a funcionar, ele não tem algo que lhes diferencia. Então, o que lhes diferenciaria? As labels. Então, imagine que aqui seria color essa seria color green, a label dele, né? Esta aqui seria color orange, certo? Seria color orange. Então, se esta aqui é color orange, esse é color green, tem algo que lhes diferencia, para além de serem recursos ou tudo pode. Então, esse é algo que lhes diferencia possibilita o service perceber, saber qual pod ele está conectado, fazer o binding. Então, seria mais ou menos um selector, match labels. Agora o service sabe qual pode selecionar. Se eu só dizer color green, então ele agora sabe o meu service pertence a quê? Pertence a este cara. Então, existe uma conexão, o serviço agora foi conectado. Então, esse pod aqui agora sabe que ele, para se comunicar, ele terá que se conectar aqui com o DNS deste aqui para chegar nesse. Então, isso aqui é a função específica do labels, fazer a separação e dar um nome específico e e fornecer uma maneira de identificar pods dentro do grupo de pods que existem, né? Dentro do teu cluster. Agora, spec, fase das especificações. Aqui é onde entra as informações de recursos, nível de recursos que vão ser consumidos, nível de quais seriam os containers e tudo mais. Aqui coloco containers. Depois, nome do container seria aqui Nginx. O nome do container é totalmente diferente do nome do pod. Então, se tu colocares aqui, por exemplo, Nginx pod, né? Ele é diferente, esse é o nome do container, esse é o nome do pod. Dentro de um pod pode ter vários containers, mas mais 90% das vezes ou mais percentagens só existem em produção se só existe uma aplicação container dentro de um pod. Mas podem existir outros containers como sidecars, são conceitos bem avançados ou mais um pouco avançados que a gente pode continuar a falar no decorrer do tempo. Então, name, image, né? Nginx seria a imagem. Salvar, Ctrl S. Bom, até aqui tudo bem, né? Tudo bem, tá tudo configurado e tudo mais. E avançado. Essa aqui é a configuração mínima para tal. É a configuração mínima. Sem sombra de dúvida, essa é a configuração mínima. E vais perguntar, Matheus, falta a configuração de porta. Aqui no pod, deployment e tudo mais, aquilo é só questão de documentação. Tal igual ao expose, conforme eu disse nos meus outros vídeos,
A única configuração de porta que tu precisas aqui é as configurações do service. Então, foque. Mesmo se tu esquecer essas configurações aqui, lá no service não podes esquecer. Então, é um processo de compreensão contínua. Boa. Agora, se eu der aqui um kubectl apply "-f pod definition", ele faz o quê? Cria o pod. Se eu der aqui um kubectl get pods "-double", vocês podem ver que o nginx pod está aqui, running, criado, pronto, em funcionamento. Então, essa é a maneira, esse é o jeito de criar um pod de forma simples, mínima. Esse é o conceito por detrás daquilo que é o pod e tudo mais. Eu espero ter entregue algo que realmente vale a pena ter entendido, né? Se eu der aqui um kubectl logs e o nome do pod que seria nginx pod, né? Vocês podem ver aqui os logs. E para acessar a mesma clear, seria kubectl exec -it, que seria o nome do pod agora que é nginx pod, -- seria shell, né? Para entrar no terminal, só deram ls, vocês podem notar que eu estou dentro do nginx, do container em si. Então, esse é um conceito bem interessante, bem inicial sobre aquilo que é o Kubernetes. E eu estou muito feliz por ter trago isso aqui, dessa maneira aqui, conversacional, sem roteiros inventados, sem coisas assim bem técnicas, mas bem direto ao ponto. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e você tenha compreendido tudo o que foi dito aqui, ou mais de 50% do que foi dito aqui. Deixa nos comentários tipos de conteúdos que você gostaria de ouvir sobre DevOps e tal área, plataforma engineering. E a gente traz aqui informações referente a isso e debatemos constantemente. Boa, falou, se inscreva no canal, curta o vídeo, juntos. E até já me esquecia referente a para vocês verem como é que a aplicação está a rodar. Aquela página de Welcome to Nginx. A princípio, isso é realmente rápido e tens que usar um comando porque nós não temos um balanceador de carga e nem temos um node port ou um service dentro com um tipo de node port para expor uma porta em específica da nossa máquina para poder acessar. Então, para tal, nós teríamos que rodar um kubectl port forward pod /nginx pod, uma porta na nossa máquina específica que a gente sabe que está aberta, está livre, não está em uso. E é a porta do container, né, que seria a porta 80 para o Nginx. E agora está exposto. Se eu vir aqui, se eu der aqui um Ctrl, botão esquerdo e copiar aqui e vir aqui no navegador e abrir o mesmo, e vejo a página de Welcome. Welcome, então posso fazer alterações dentro do container, dentro do pod em si, fazer as alterações aqui para informações da página e tudo mais. E você pode começar a fazer alterações e ver aí as alterações no navegador e tal, e construir o teu próprio site, praticar os próprios conceitos e tudo mais. Agora é que terminou, e falou juntos.